Depois o Gelson, ele mesmo vai se apresentar, e eu vou só dizer umas palavrinhas aqui, só porque algumas pessoas estão vindo aqui hoje pela primeira vez, e o Psicanálise e Arte desse ano veio trabalhando as escritas de si. Em alguns momentos, a gente fez uma, uma fala, assim, e pontuou alguma coisa a respeito da diferença entre as escritas de si, as escritas de mim e as escritas de nós, né? Porque a gente ficou se perguntando, a pergunta central do Psicanálise e Arte desse ano é a seguinte: por que que diante da crise da narrativa, que é uma questão do nosso tempo, por que tantos escritores optaram pela escrita de si? E aí alguns autores começaram a fazer uma crítica disso, como se essa escrita fosse uma escrita narcísica, né? Eu falo de mim e, e aí fica uma confusão, né? Porque é claro que existem alguns desses autores que fazem isso, né? Mas quando essa escrita consegue tocar outros, consegue, cada um de nós consegue encontrar ali algo de seu, ela já não é mais escrita de mim, ela não é mais o meu retrato, ela não é mais alguma coisa que é só minha, é alguma coisa de si, desse e que cabe e que diz respeito também a outros. Os autores que o Gelson escolheu, o Edouard Louis e a Annie Ernaux, ela principalmente, ela fala de que ela coloca, e ele também, né, na entrevista que ele deu no Roda Viva, ele falou muito disso, assim, que ele queria muito que passar as questões de uma classe social onde ele foi criado, né? E ela também tinha uma preocupação de transmitir algo do momento em que ela viveu. E eu achei super interessante que eu emprestei um dos livros dela para uma pessoa conhecida minha, que morou no interior, e ela falou assim: Ruth, eu me senti tão próxima dessa escrita, eu vi ali tantas coisas do meu dia a dia, na minha infância e na minha adolescência, e aí eu novamente fiz essa consideração, né? Como que alguém fala, faz algo autobiográfico, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa de que permite que outros possam encontrar ali algo de seu, né? Luciana chegou, eu estava acabando de dar uma palavrinha aqui sobre o psicanálise e arte, Lu, para a gente começar. E aí eu não sei te apresentar muito bem, Gelson, eu acho que você se apresenta. O Gelson chegou na escola há pouco tempo, mas já muito tomado pela psicanálise, na análise dele, e, e ele começou a participar e se entregar bastante ao tema, e aí a gente convidou ele para falar. Quer Eu falar alguma vou. coisa, Lu? Não, eu desejar, né, as boas-vindas para o Gelson do nosso espaço. Ele já frequenta como participante, agora vai contribuir, né? O
ele mergulhou fundo nessa coisa das autoficções e tem lido e tem escrito, né, Gelson? E eu não vou. Ele gostaria de se apresentar também, a gente conversou um pouquinho antes, eu vou já passando a bola para ele fazer isso. Uhum. E Eu vou depois a gente compartilhar abre aqui. para o debate para conversar. Eu estou Isso. compartilhando, vocês estão vendo? Uhum. Estou compartilhando. Bom, então, vamos começar. Eu acho que eu devo Ah, falar aí mais ou menos 40 minutos. Eu queria pedir desculpa a vocês, eu sou meio caretinho assim, em termos de apresentação. Eu gostaria de pedir a vocês que eu faça a apresentação e depois a gente começa a conversar, porque senão eu perco o fio condutor e acaba. E outra coisa, né? Assim, eu estou iniciando na escola, a temática da psicanálise como estudo para mim é nova, muito nova. Eu fui professor de administração, estava falando com o Felipe agora há pouco, hoje eu descobri que a história dele, assim, o encantamento com a psicanálise foi mais ou menos parecido com o meu, ou seja, a gente veio de outros campos, né, profissionais, eu vim da administração, e como professor de administração, eu cheguei a ter assim, uma aproximação muito rápida com Vincent Golejac, que tem um livro chamado, em francês, ele não tem tradução, L'écoute de l'excellence, que é estudar assim, a partir desse programa de qualidade total nos anos 90, quando deu aquele boom no mundo, né? A moda da qualidade total, a administração tem essas coisas. E aí ele começou a usar a psicanálise para entender o sofrimento psíquico das pessoas quando submetidas à gestão da qualidade total. O meu orientador de mestrado falou, Gelson, vai para a França fazer doutorado com ele. Eu falei, não, calma, psicanálise agora, eu ir para um doutorado na França. Não dá, não, deixa. Aí eu guardei isso, né? Então, e agora, depois de aposentado, em 2021, vai fazer 4 anos agora em fevereiro, eu comecei a fazer análise com a Luciana Lima, né? E a partir do divã, daquele divã maravilhoso que ela tem, que eu comprei um para minha casa, o pessoal morreu de rir outro dia que eu falei que eu tinha comprado um divã, para eu sentar confortável e ler, estudar a psicanálise. E eu comecei a me apaixonar pela psicanálise e falei, gente, eu vou estudar, eu quero saber mais o que está me fazendo tão bem, como é que é isso, o que é isso. Eu não quero sentar no divã, por mais prazeroso e confortável que ele seja, eu quero também entender. Não sei, a ideia não é, você é psicanalista, não necessariamente, é estudar. Recentemente eu tive no Mar del Plata, no Lacano, né, onde eu conheci 4 pessoas da escola fantásticas que estão aqui, 2 delas estão aqui, né? A gente conviveu 5 dias lá, foi maravilhoso. Eu assim, pude ver a gama de apresentações e como é grande essa questão e importante a psicanálise. Então, eu comecei a estudar. O ano passado, eu tenho que mostrar, não é para fazer propaganda, pelo amor de Deus. O ano passado eu lancei esse livro, eu não sei se está dando para vocês verem, acho que está meio borrado aqui. Confesso que aprendi. É um livro que eu fiz contando a minha história, um pouco da minha história de vida, né? E depois falando de como eu resolvi conflitos no mundo da gestão. Eu fui secretário várias vezes, municipal, de educação, de administração, fui pró-reitor na UFS, então eu ocupei todos os cargos de gestão na universidade possíveis e imagináveis, a não ser reitor. O resto eu fui tudo. Chefe de departamento, coordenador de curso, montei o mestrado. Então, assim, gestão sempre fez parte da minha vida, mas sempre com a visão crítica de trazer as pessoas comigo, né? De pensar muito a questão da alteridade, me colocar no lugar do outro. Aí, quando eu começo a estudar psicanálise, eu falo, opa, isso tem tudo a ver com o que eu já fui. Então, eu vou mergulhar nesse mundo. E aí está sendo fantástico, estou apaixonado por isso, né? E aí veio a psicanálise, a Escritas de Si, a psicanálise e arte. Eu fui convidado, e foi a primeira vez que eu, desde lá, nunca mais perdi, que foi exatamente a Ruth apresentando a Annie Ernaux, a livro A Vergonha. Quando eu vi aquele livro, eu falei, gente, sou eu, assim, essa história me atravessa. Já estou tentando usar os termos, tá, da psicanálise. Isso me atravessou muito, essa história dela, né, da vergonha que ela descreve no livro. Aí comecei a pensar, bom, talvez eu tenha que escrever isso.
como eu já fiz um livro em 2023, que não tinha nada a ver com isso, mas tinha um pouquinho da minha história, eu comecei a pensar isso e comecei a escrever. E semana passada, exatamente domingo agora, não, sábado passado, eu terminei o livro, né? Antes do jogo do Botafogo, com o Palmeiras, eu Oba! terminei o segundo, esse livro que tem essa pegada psicanalítica que eu vou falar para vocês lá para frente. E aí eu dividi a apresentação em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou falar sobre a questão da estrutura das obras de Edouard Louis e Annie Ernaux, porque eles dois são autores muito próximos daquilo que eles escrevem, né? E eu vou tentar mostrar isso. E fiz uma provocação aí, e eu com isso, né? Eu lembrei do eu e o isso, eu falei, bom, eu com isso, porque eu vou me perguntar e tentar responder o que, que tem a ver os dois comigo, e o que, que eu estou produzindo a partir disso aí. Eu vou dar um pequeno spoiler, porque eu espero que vocês vejam depois o livro lançado, que vai contar com 2 pessoas daqui da escola também, no livro, e mais uma outra pessoa que eu já convidei, que também vai fazer o prefácio. Então, é, já me apresentei, eu estou como minha participante da escola, a coordenação é do Felipe, da Luciane e da Ruth. E a primeira coisa, de que lugar que eu falo? Né? É esse lugar, é o lugar de alguém, eu brinco, um cristão novo que chega para a escola, né? Primeiro chega para o divã, se apaixona pela psicanálise, e pelo meu cacuete de estudar, de querer entender as coisas a partir da ciência, pelo lado científico, eu falei, bom, vou estudar psicanálise. E está sendo um barato, porque eu agora estou estudando não mais para me colocar como professor, publicar 200 artigos para aparecer, pontuar na CAPES. Agora eu quero ler por prazer, deitar no meu divã e estudar e escrever. Né? E aí nasceu esse convite, eu venho acompanhando, a Ruth me convidou, e a Luciana também, e aí o Felipe eu conheci agora há pouco, semana passada eu já o tinha visto, e eu queria dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui, né? E eu espero merecer a confiança de vocês 3 que me convidaram para escrever. Quais são meus desejos com escritas de si? Na verdade, como o Ruth falou há pouco, na verdade, escritas de nível, porque a partir do que eu vejo nas escritas de si, eu estou fazendo a minha, né? Estou escrevendo a minha escrita, que está sendo muito interessante. Bom, as obras que nós vamos trabalhar, que eu vou mostrar para vocês, são essas 4, né? Eu incluí o lugar, porque os slides que eu estou mostrando, vou mostrar para vocês, eu mexi nele só hoje umas 15 vezes, sempre uma palavrinha nova que eu tiro, ponho, naquela tentativa de ficar melhor do que já estava, e não está bom, e tira. Mas aí eu incluí o lugar da Annie Ernaux e o Monique se liberta, né? Porque é o último livro dele, né? O último lançamento dele, e tem a ver com essa história do pai e a mãe, que a Monique é a mãe dele. Né? Então, são esses 4 livros aí que são os... Bom, então a estrutura, né? O que, que marca, né? Quem matou meu pai? É engraçado, na ficha catalográfica do livro, traduzida aqui na ficha catalográfica em português, tem uma interrogação no Quem Matou Meu Pai. No título, vocês viram agora há pouco, não tem isso. Tá vendo? Quem matou meu pai, bem pequenininho, sem interrogação. Você vai na ficha catalográfica, tem uma interrogação. Aí eu não sei, né? Provavelmente o editor, na hora, ou alguém revisou, achou que era uma pergunta que ele faz, mas, na verdade, não é uma pergunta. Ele vai afirmar que ele matou o pai dele. Né? Ele vai denunciar isso ao final do livro. E o outro é Monique se liberta, quando a mãe, no terceiro companheiro que ela vive, aparece a mesma coisa, a violência desse companheiro, a violência física, inclusive, moral, né, de xingar, e sempre assim, muita bebida alcoólica, né? E ele afirma, né, que essa literatura dele é uma leitura coletiva, ele não quer escrever dele, né, de si, para ele só, e assim, também não está preocupado se ele é narcisista ou não, isso para ele não interessa. O que interessa é a denúncia, é a partir dessa história, né, dele, no lugar de classe operária, filho de classe operária, ele escrever os problemas que ele viveu por conta da opressão, da dominação do sistema capitalista e do modo neoliberal de governo, que ele vai citar no final os governantes franceses, que ele literalmente cita os nomes. Né?
Então, assim, ele diz que é uma leitura coletiva, né? Isso é importante, porque no final eu vou fazer uma provocação. Eu sou meio atrevido, mas assim, uma provocação a essa história, né? Então, e as outras duas obras, da Annie Ernaux, então, A Vergonha, que daqui a pouco eu vou falar dela, e O Lugar, que é o primeiro, assim, quando ela começa a perceber que ela deveria escrever alguma coisa sobre o pai. E nesse O Lugar ela diz isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, como é que essa literatura, essa tendência, essa corrente, vamos chamar assim, que os dois são né, os bons representantes, ela ganhando o prêmio Nobel e ele fazendo um sucesso estrondoso no Brasil, principalmente, inclusive lido por muitos jovens, né? Eu estava vendo uma entrevista na Folha que a Tati Bernardi fez com ele, e coloca assim que a juventude está lendo muito porque se identifica com essa coisa, né? Então, assim, ele chega muito bem nos jovens, né? Então, ele está sendo chamada de. Aí você encontra nas orelhas dos livros autossociobiografia, porque aí é uma autobiografia com a denúncia social, ou autobiografia ou autoficção. Ele disse textualmente na entrevista, a Ruth assistiu, que ele não é autobiografia. Ele está contando a história dele e ele não se importa se ele vai ser denominado, ou chamado, ou xingado, né, ou identificado como narcisista. Ele não está preocupado com isso. Então ele diz que não que seria na obra dele seria autobiografia, mas a gente encontra, né, as pessoas que falam dele dizendo autossociobiografia, porque tanto ele como a Ernaux coloca uma questão social, né? Uma questão de classe, uma questão de um lugar de pobreza da família que ascende, né? Que esse indivíduo, autor, ele ascende socialmente e sofre por isso também, né? O Edouard Louis, ele fala um pouco desse sofrimento, a gente vai daqui a pouquinho. Aí tem uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem, que eu vou voltar lá no final. A primazia dos dois, assim, o que a preocupação deles, embora seja uma história de si, é uma pegada que eu chamo, né, ou olhares sociológicos. Então, assim, o Luiz é um sociólogo de formação, né? A Ernaux é uma professora das ciências humanas. Então, o Luiz pega muito nisso, assim, da questão da opressão de um sistema de classe social, né, que é injusto e que tudo que ele sofre com o pai e com a mãe vem desse lugar de classe, né? Então, assim, o pai ser o que a gente vai ver daqui a pouco, o macho alfa, essa coisa, vem não porque tem algo na história psíquica desse pai e dessa mãe, né? Mas por conta de um lugar na sociedade, um lugar de dominado, né? E ele então é essa pegada. E aí, eu vou voltar a isso, mas eu já vou deixar como uma provocação inicial, a pergunta que a Ruth fez na primeira escrita de si que eu assisti, que foi da Ernaux, que eu fiquei apaixonado. Falei, não vou largar isso mais nunca. Eu acho que a escola a gente tem uma contribuição com essas escritas de si, e é exatamente fazer a pegada psicanalítica, né? Porque, assim, você tem, e aí eu estou ousando um atrevimento meu de falar de significante, porque eu estou lendo isso ainda, então me perdoem se eu cometer algum erro aqui, mas do que eu tenho lido, né? Você tem significantes ali, e eles não estão muito preocupados com isso, né? Você tem a figura paterna e você tem o pai, né? Ambos os pais, tanto da Ernaux como do Louis, né? Aquele macho alfa, né? A família de extrema direita, a família do Edouard Louis, 60% da vila onde ele mora ainda vota na Marie Le Pen, ele fala isso na entrevista, inclusive. Então, assim, embora seja um lugar de classe, de dominado, e ele diz isso, eles reproduzem a dominação. E aí eu me lembrei de Giddens, da sociologia, que eu usei na minha tese. Como é que a gente reproduz as práticas sociais? Embora eu seja pobre, eu voto na direita, porque eu reproduzo o sistema de dominação cultural, político, sociopolítico que me determina, me condiciona, né? Não é só a economia, mas a cultura, a ideologia. Eu sou pobre, economicamente explorado, entre aspas, no marxismo mais clássico, mas eu posso pegar o Gramsci, por exemplo, no neomarxismo, que existem outras instâncias que são autônomas, como a cultura e a ideologia,
que condiciona o lugar de cada um de nós, né? Então, a família dele é muito assim, da maioria da população onde ele morava, né? Porque já não mora em Paris agora. A dominação de classe também é outra questão que é forte, né? Nos dois. A fuga, né? Os dois saem da casa máter, né? Ele foge, ele tem um termo para isso. Depois ele se sente mal como burguês, e ele explica é, que ele tem que mudar, inclusive, o modo de falar, porque falava alto, o pobre fala alto, o pobre ri alto. Ele começou a ter que falar mais baixo, porque ele começou a frequentar lugares burgueses, ele usa exatamente essa expressão, burguesia, né? Como uma classe dominante, e que ele teve, inclusive, mudar as roupas, botar roupas adequadas àquele lugar que não era dele. Então, ele sente um certo incômodo de estar no lugar que não é o dele, ainda que ele questione esse lugar lá de onde ele veio. Mas ele está vivendo num outro lugar, né? Então, tem essa coisa que ele fugiu, mas se a gente pensar bem, aí é elucubração minha, ele tá assumindo, né, aquilo que ele nega, quando ele começa a botar a roupa, né, do escritor que vai dar uma entrevista, enfim. A violência, né, seria um outro significante no meu entendimento, assim, isso está muito presente, né, assim, como é que eles, como os filhos, né, são submetidos à violência do pai, da relação pai e mãe, né, principalmente do homem em relação à mulher, e a vingança, né? Todos dois tratam a questão da vingança. A Ernaud, ela não tem essa coisa de perdoar o pai, ele morre, né? Tem um outro livro dela que ela conta a morte dele, mas assim, o Louis ele fala de uma vingança, que a escrita dele é uma vingança, só que a vingança é contra o sistema. Ele perdoa o pai no final. Inclusive, ele diz na entrevista na Folha de São Paulo que se você, no final, não perdoa, isso não é literatura. Eu falei, bom, peraí, aí também, né? Então, assim, eu comecei aí vem a minha ousadia para provocar vocês, que, assim, tem uma outra coisa que a gente, a partir dessas escritas de si, para a escola, na preocupação que cada um de vocês, como analistas, tem, eu, como estudioso, né? Eu não estou falando de um lugar de analista nem de pretendente, não sei o que vai me acontecer daqui a meia hora, né? Mas, assim, talvez seja uma coisa de auto-sócio-psicobiografia, porque não é contar só a minha história, dizer que eu era pobre e agora eu sou um escritor famoso, agora eu vou para o Brasil, agora eu consigo manter minha mãe, porque o Luiz faz isso, né? Ele mostra isso no livro. E, assim, é real, é história, com coragem para assumir a história, para contar, como a Ruth colocou há pouco, né? Você tem que ter coragem para colocar isso para fora, para todo mundo, mas a gente pode fazer uma outra, é social, porque eu estou denunciando, mas tem algo desse autor, né? É algo desse autor que a gente pode fazer uma outra leitura do próprio autor, e não da história da qual ele foi submetido, ou então a partir da história do qual ele está contando ali, né? Porque a pegada deles é de denúncia do social, né? Então, Vou comprar agora mais um cesto de roupa. Comprar na internet mesmo. Eu não sei que hora que eu vou ter tempo. Quem matou meu pai? Então, a síntese. Então, você tem ele, né, desde criança, com orientação sexual gay, né? Então ele é homossexual, e o pai que negando isso. E viado com I é isso mesmo que está no livro, aparece aí, filho viado, desse jeitinho que está aí. Então, assim, ele tem um jeito que é diferenciado, né? Ele chama, que o pessoal chama de afeminado no livro, e um episódio que ele conta que o pai estava recebendo, a mãe, recebendo uns convidados em casa, ele vai fazer, ele apresenta uma peça, um trecho de uma peça teatral para eles, e ele assume o papel feminino. E aí ele vai e se apresenta, e o pai fica chocado e sai da sala, né? Assim, é um show que ele chama de show de mentira, né? O pai ignora aquela coisa, porque não está na cabeça dele um filho de um operário macho, né? Violento com a mulher e tal, ter um filho, como ele diz no livro, viado, né? Então, assim, uma coisa que choca esse pai, né? E é rejeitado. Ele briga muito com o filho. E você
a própria mãe, por que que você é assim, né? Por que isso? Por que esse jeito? Por que que você não é um macho? Né? O pai, né? A figura de pouca instrução, e aí ele joga a questão do operariado, que ele não estudou, não pôde estudar, teve que trabalhar cedo, né? Odiando a homossexualidade do filho e violento com a mulher. Né? E a família operária. E tem uma coisa que tem no outro slide vai aparecer, mas assim, ele não fala da irmã nesse livro. É engraçado isso, né? Ele só vai falar que ele tem uma irmã no Monique se liberta. E eu vou dizer o que acontece com ela daqui a pouquinho. E na entrevista na TVE, na Roda Viva, ele não fala da irmã, ele fala do irmão. E os entrevistadores não perguntam da irmã. Ele omite, vou dizer por que ele omite, mas ele faz as pazes com ela também, porque ele perdoa todo mundo, né? E ele é perdoado também. E aí tem um trechinho que eu trouxe dele, assim, ele falando para o pai, né? Você não estudou, o pai não estudou. Abandonar a escola o mais rápido possível era uma questão de masculinidade para você. Era a regra do mundo em que você vivia. Ser másculo, não se comportar como mulherzinha, não ser viado. Então, viado está grafado exatamente como está no livro. Então, isso ele relatando o que o pai era em relação a ele, né? O que foi na vida também. Abandonou a escola para poder trabalhar, para sustentar a família, né? Como operário numa fábrica nesse lugar no norte da França. A marginalização social da família, então isso é muito assim, a ignorância do pai no sentido educacional e pessoal, no convívio, né? E essa relação entre os filhos e a esposa, ele joga para a questão do social. Então, existe um social que me massacra, que massacra todos nós como coletivo, que é a leitura, ele fala da literatura coletiva, né? Quer dizer, massacra uma classe social, e eu sou filho dessa classe social, e meu pai e minha mãe também. Logo, eles são fruto, eles reproduzem essa dominação, né, de classe. Aí, em relação à mãe e o pai, meu pai violento, ela me dizia, ele falando que a mãe falava para ele, depois das brigas, seu pai sempre promete que vai mudar. Sempre diz que vai mudar, mas não muda nunca. Cão que morde uma vez vai voltar a morder. E ela vai continuando com ele, mesmo sendo agredida pelo pai, xingando. E no livro Monique se liberta, ele vai dizer que uma das questões que a fazia continuar porque ela não tinha instrução e não tinha dinheiro para sair de casa. E os filhos não tinham como mantê-la, porque eram novos, logo ela ia aguentando esse marido violento. Né? Depois vem, já terminando o livro, a separação, finalmente ela manda esse cara embora, ela se enche dele, ainda com toda a problemática de financeira, um dia ela se enche dele, pega as coisas, joga tudo na calçada, tranca a casa, que você não entra mais, e manda embora. Ele fica com um sentimento de perda com aquela separação, né? Eu coloquei essa perda do objeto, porque ele violentava a mulher e os filhos, mas, ao mesmo tempo, não estar ali naquele lugar de pai violento o incomodava. Ele ficou assim, muito tocado com isso, com uma coisa complicada na vida dele. Né? E logo depois o pai adoece, fica inválido, porque ele vai para uma fábrica, nessa fábrica ele trabalha, cai uma coisa nas costas dele, e ele fica meio que quase que inválido para o trabalho. Né? Nesse trabalho ele tem que parar e passa a receber uma pequena pensão. E aí ele carrega nessa linha a opressão do sistema capitalista, a exploração do trabalhador, né, a ignorância no sentido educacional e no dia a dia, de um sistema que oprime, né? Está sempre nessa pegada. E anos mais tarde, ele se reconcilia. Então, no final do Quem Matou Meu Pai, aí eu botei com interrogação para mostrar que se você for na ficha catalogada, você vai botar interrogação, ele se reconcilia. Né? E aí a pergunta para a gente pensar, será que foi uma libertação dele? Né? Porque, ao mesmo tempo, ele sofria porque o pai não o considerava, porque ele era viado, né? O irmão também não gostava dele, nesse livro ele não fala da irmã, o irmão, eles brigavam, tem uma passagem, inclusive, e esse irmão agride o pai, porque o pai está xingando, porque descobre que a mãe está dando dinheiro para esse irmão para comprar droga, ele não queria isso, e ver que... E o Eduardo ir para se vingar do irmão, porque a mãe vivia dando dinheiro para ele, conta para o pai. E aí o pai chega em casa pocando,
e começa a xingar esse irmão, ele parte para cima dele, quase matando o pai. E aí ele toma ódio do irmão, o Louis. Mas depois ele se reconcilia com o pai. No final do livro, ele, com essa citação aí, que eu escolhi para mostrar que ele perdoa. É o que ele fala. Se não tivesse perdão, não seria literatura. Eu questiono isso. Eu vou falar de mim depois, talvez vocês concordem ou não, não sei. Mas, assim, uma pergunta para a gente de divã, né? É uma libertação para a gente eu estou falando da gente, já me incluindo, olha só. Libertação é uma libertação dele quando ele se reconcilia. Aquilo fazia tão mal, porque, por mais violento que fosse, era um pai, era uma coisa, era um amor que ele queria, que ele sempre quis ser notado, né? Quando ele fez a peça, que ele é uma figura feminina, ele queria mostrar para o pai. Pai, ele repete várias vezes no livro. Pai, eu estou aqui, olha eu aqui me apresentando. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, assim, a própria fuga para e conseguir ser um escritor é uma libertação, né? E quando ele se reconcilia, o pai meio que admite tudo. Ele como ele sendo o que ele é, né? Então, o pai falando para ele falando para o pai, você mudou nos últimos anos, tornou-se outra pessoa. Conversamos muito, nos explicamos, culpei pela pessoa que você foi quando eu era criança, sua rigidez. Aí tem mais um pedaço que eu tirei. Você que a vida toda repetiu que o problema da França eram os estrangeiros e os homossexuais. Aí a visão de extrema-direita do pai, né? Agora critica o racismo na França. Pede que eu fale sobre o homem que amo, porque o pai pede que ele fale sobre o companheiro dele, Luiz. Né? Antes ele não admitia isso. Era o viado, era a mulherzinha, e depois ele começa a perceber, a aceitar o filho, né, como ele é. Então, tem um perdão mútuo, vamos dizer assim. Né? O pai dele debilitado, aí vem a denúncia no final, né, que ele vê o pai pede a pensão, porque assim, ele cita que o Macron coloca no sistema de que assim, se você tem uma pensão por invalidez, você já era pequena, você vai perdendo essa pensão se você não procurar emprego, outra coisa. Então, você não tem direito para ficar em casa, você tem que procurar outra coisa. E aí o pai, ele não diz isso, o pai dele virou lixeiro, foi trabalhar na rua, limpar a rua, para poder continuar com a pensão, mesmo doente, mesmo com as costas, né? Então ele faz essa culpa do sistema neoliberal, né? Então, olha lá, Emmanuel Macron culpa os inativos, que na França, segundo ele, impedem as reformas. A gente ouve isso aqui no Brasil também, né? Você sabe desde sempre que essa palavra é reservada a pessoas como você, o pai dele. Aqueles que não puderam, não podem mais, ou que não podem mais trabalhar, porque foram expulsos muito cedo da escola, sem diploma, aqueles que não podem mais trabalhar porque a vida na fábrica lhes triturou as costas. Então, ele faz a denúncia, ele cita vários, Chirac, vai citando. Né? Eu tirei um pedaço porque ia ficar muito longo aqui, mas ele vai colocando os governos, os presidentes, os primeiros, o presidente, né? Primeiro-ministro, não, foi o presidente francês aí. E aí, no Monique se liberta, eu coloquei menos coisa, só uma citação depois, porque é isso, é o momento em que a mãe está no terceiro casamento, o terceiro companheiro dela, né, que não é companheiro, na verdade, e repete tudo. E ele fala, a mãe, ele está na Grécia, fazendo um lançamento, fazendo palestra, e recebe um telefone no meio da noite da mãe, dizendo, olha, eu não aguento mais, fulano, eu que pensei que nunca mais fosse viver de novo, estou vivendo outra vez, violência, bêbado, me chama disso, me chama daquilo, vocês vão ver daqui a pouco no próximo slide, e violento, e quando chega bêbado, acaba com a casa inteira. Então, ele entra no esforço de longe, lá da Grécia, ele diz, você tem que sair, fuja desse homem, saia de casa. Você não tem como continuar, você não merece mais isso. Né? E aí ele mostra os valores, né, de quanto ele teve que investir para poder fazer com que alugar a casa para a mãe morar. E aí aparece a irmã dele, que não é citada, nem só no final, quando ele tem a ideia de dizer que a mãe poderia morar no mesmo lugar da irmã, no norte lá da França, no lugar na França. E aí ele procura as imobiliárias, não consegue nada assim razoável, ele se lembra de ligar para a irmã e diz, olha, eu não sei se ela vai me atender, porque quando ela soube que eu ia escrever sobre a família e colocar as coisas
para o coletivo, ela deixou de falar comigo, ela se sentiu, né, mal com isso. Que é um problema, eu acredito, das escritas de si eu já vou falar do meu caso, né? Minha mãe realmente me fez uma pergunta nesse nível, assim, mas depois eu vou contar para vocês. Então, assim, dá para entender, assim, a família se sentir, assim, poxa, eu vou ser exposta, né? Os membros da família. Então, ele fez de tudo, juntou o dinheiro, pagou, fez as contas e tirou ela de lá. E tem o reencontro com a irmã, né? E assim, então assim, você tem uma outra relação que não é só o pai e mãe, mas é com o irmão e com a irmã. Então tem uma relação de irmãos também, né? De como isso pode ter afetado. Não sei se ele vai escrever sobre isso depois, porque, né, até agora é pai e mãe. E a irmã aparece só nesse livro, nem na entrevista ela aparece, né? E ele se pergunta também um certo sentimento de como ajudar a mãe, né? A culpa, né? Porque ele está ali na Grécia e a mãe está lá sofrendo. Então ele se vê meio que agora eu preciso tirá-la desse lugar e como ela não tem como se manter, eu vou manter. E a irmã arruma uma casa onde ela morava, perto, consegue, porque ela morava lá, e consegue uma casa, um apartamento que ele aluga para a mãe, né? Ela vai morar nesse lugar. Então, essa narrativa da mãe, né? Deixa eu passar aqui. E aí um trechinho que eu trouxe para ilustrar. Aí ele falando da mãe ao telefone com ele. Ele na Grécia, ele veio depois, quando a mãe já estava... Inclusive, ele demorou a ir lá no lugar onde ela está morando. Até talvez por conta da irmã, né? Porque tinha aquela coisa ainda de chegar nela. Ela me contou ao telefone que o homem que conhecera depois de ter se separado do meu pai e com quem agora morava num apartamento de zelador no centro de Paris, a fazia reviver a mesma coisa. Ele reproduzia os mesmos comportamentos que meu pai havia infligido a ela durante 20 anos, piorados. Ele bebia muito. Quando o dia terminava, servia-se de copos de uísque, um atrás do outro. E, tendo bebido, a humilhava, começava a insultá-la, a chamá-la de vagabunda, de puta, de imbecil. Eu ouvia ao fundo quando ela me ligou. Então, esse trecho, né, desse finalzinho, ele no telefone o outro xingando lá e ele dizendo, saia daí, né? E ele, inclusive, contacta um amigo dele em Paris para tirá-la de lá, porque ele não estava em Paris nesse dia, nesse momento. Ele ficou mais uns dias na Grécia. E aí vem agora a Ernaux, que é muito parecido, né? Embora as tramas sejam diferentes, né? A questão do pai, né? Mas tem uma coisa parecida, a violência está presente, né? O primeiro livro dela, por isso que eu coloquei aí, é Laplace, que é o Lugar, de 83, e ela assim, é tido sobre quem escreve sobre ela, e é o início desse estilo dela, né? É o lugar de onde ela veio, do café que o pai tinha, eles moravam todos no mesmo lugar, era comércio e dividia com a casa deles também, pobres, né? Toda essa questão de classe que vem aí, né? E ela descobrindo que nesse livro que ela tinha que contar. Ela conta isso. Um dia eu terei que explicar todas essas coisas. Terei que escrever sobre o meu pai, sobre a vida dele e sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência, né? Então, assim, bem interessante. E a vergonha que a Ruth já apresentou, mas eu trouxe esse trecho que é muito, que é o choque dela, né? E a leva a ter vergonha o resto da vida dessa imagem, desse fato que ela presenciou. Meu pai tentou matar minha mãe no domingo de junho, no começo da tarde. Minha mãe estava de mau humor. Depois de tirar a mesa e limpar a toalha de plástico, que a mãe era, além de atuar na venda, porque eles tinham um café e vendiam pão, essas coisas, né? Ela também era doméstica da casa. Ela continuou a criticar meu pai. Então, a mãe era de questionar o pai também, embora sofresse, né? Eles brigavam os dois, né? Ele se levantou e eu o vi segurar minha mãe com força e arrastá-la para o café aos gritos, café da lojinha dele. Fugi para o andar de cima e me joguei na cama. Na adega mal iluminada, meu pai agarrava minha mãe pelos ombros ou pelo pescoço. Na outra mão, segurava a pequena foice de cortar lenha que ele arrancara do pedaço de madeira no qual ela costumava ficar cravada. Então, assim, essa imagem, ele não matou a mulher, mas isso ficou... E depois eles nunca mais falaram sobre isso, é muito interessante, né? E não está isso no livro, mas
fica aquela coisa, por que eles nunca mais falaram sobre isso, né? Isso meio que foi apagado da história dos dois, do pai e da mãe. Mas ela, para ela, não. Ela ficou com essa vergonha, né, de ter visto, novinha, chegando no domingo, vendo o pai. E aí as provocações. Eu estou já quase no final, nós vamos chegando nos 40 minutos, como eu prometi. As estruturas, né? Então, assim, todos os dois autores têm uma questão da relação paterna e os conflitos, né? E eu botei irmãos de interrogação porque, assim, eu não lembro mais onde eu li a questão dos irmãos. Eu não sei quem é que acrescenta os irmãos também, o estudo das relações de um analisando com os irmãos também. Então, o Luiz acrescenta, né? E a Ernaux também, ela tem um outro livro que ela perde a irmã mais velha. E ela sofre muito, porque os pais sempre colocando que a interessante, a menina que eles tinham, assim, era a irmã que morreu cedo. Eu não lembro agora se é de tuberculose, uma doença naquela época que afligia muito, né? Não tinha esse tratamento que tem hoje, mas uma coisa que hoje seria banal, a menina morreu. E é mais velha do que ela. Então, assim, ela sofre pela figura da irmã que não está com ela, mas que os pais, quando querem brigar com ela, a sua irmã não era assim, você tinha que ser igual à sua irmã. Então, tem uma coisa dos irmãos, né? A violência contra a mulher, o Luiz também tem o irmão, e depois, nesse segundo livro, o último, o Monique se liberta, tem a irmã, né, que aparece, mas que ele não fala muito sobre ela, ele perdoa, mas no fundo, ela o perdoa, porque quando ele liga para dizer, oh, preciso de uma casa para minha mãe, procura aí, ele fica sem saber se ela ia atendê-lo, inclusive. E ela atende uma boa, oi, e começa a conversar como se nada tivesse acontecido. Né? A violência contra a mulher, que atravessa tempos e espaço, eu coloquei isso aí, né? Nos dias de hoje, a gente está vendo, são 1.400 e tantos feminicídios no Brasil em 2023, isso está no que eu estou escrevendo, o crescimento de 1,6% em relação a 2022. Então, assim, a coisa não é dessa época, né? Ela atravessa tempo e espaço. E, por fim, as denúncias, que também é algo comum na estrutura do modo como eles escrevem, como eles se colocam como sujeitos, né? Violência masculina, né? O macho que tem o direito à posse da mulher, o ódio, né? Essa coisa ao homossexualismo, a orientação sexual que não seja binária, né? Políticas contrárias ao estado do bem-estar social. Você tem uma França que vai tirando os benefícios, o pai dele morre, né? Pelo que ele fala, né? A morte foi por conta de não ter mais o benefício, ter obrigado a trabalhar depois como lixeiro, e aí as costas já estavam ruins, vai piorando, né? A gente sabe, problema de coluna, qualquer movimento sem... Eu aqui sentado, se eu fizer um movimento de jeito, imagina lixeiro limpando rua. A extrema-direita também tem uma denúncia muito forte, né? Porque são valores da questão da pauta, dos costumes que a gente vê aqui nos trópicos, e a vingança, né? A vingança a escrita como uma vingança, né? A vingança até certo ponto no Luís do pai, porque ele fala muito do pai, depois é que ele vai colocando essa coisa do sistema, e no fim ele é perdoado e perdoa o pai. A Ernaux não fica aquela coisa de que ela precisava escrever para mostrar isso, né? Mas não tem essa coisa de ter de perdoar depois, porque eles não chegaram a ter uma relação tão complicada como foi Luís e o pai, né, na questão, e a mãe na questão do homossexualismo. Né? Então, são questões comuns nas duas obras, que eu diria nas chamadas escritas de si. E aí a provocação, o segundo momento agora, é o eu com isso. Né? O que eu tenho a ver com isso? Por que isso está importante para mim? Por que eu me apaixonei no primeiro dia? Eu não conhecia a Annie Ernaux. Quando acabou a sessão, eu fui para a Amazon e já comprei tudo dela, ali, eu pude ler de tudo. Falei, nossa, é isso. E vou escrever sobre isso, porque eu me identifiquei com isso, me atravessou. Essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eu não vou dizer, não, à exceção do homossexualismo, porque nada contra, mas a minha orientação é binária, mas fora isso, a gente pode encontrar quase tudo isso aí. Né? Eu comecei a perceber que essa coisa me atravessava. Falei, bom, eu quero escrever, eu preciso colocar na escrita, as palavras têm que estar escritas. Eu preciso perder esse medo.
eu preciso ter coragem para denunciar. E aí eu comecei a escrever, né? Assim, é uma escrita que tem eu como narrador e tem um GG que eu criei, G maiúsculo, que meu nome é Gelson Silva Junquilho, um J maiúsculo e um E minúsculo, GG, que é o G lacaniano, né? Então, eu brinco, embora seja difícil separar o moado, o G, né? Mas, então, eu falo e aparece em itálico o GG, né? E eu descubro com o ínico a rapidez e eu venho conversando com a minha mãe, dizendo que eu estou escrevendo, ela fica, meu filho, você vai colocar isso para todo mundo. Eu falei, mamãe, você é uma vítima, você não tem que ter vergonha, muito pelo contrário. Aí ela fica quieta, não fala mais nada. Mas, assim, nos momentos que eu busco como é que era isso, como é que era aquilo, ela chora muito, né? Porque minha mãe foi apaixonada pelo meu pai até o dia que ele morreu, mas tem uma história de violência que eu não vou dar mais spoiler. Mas, assim, o que é isso, né? Eu não posso desvincular com meus 67 anos o que eu fui desde o ventre da minha mãe. E aí o Winnicott me auxilia nisso, né? Você, desde o ventre, você já tem, ainda que não seja sujeito, você tem influência, né? E aí, um dia, eu conversando com a mamãe, ela fala assim, meu filho, eu sou o mais velho, nós somos 3. Ela falando, meu filho, ela bota a mão na barriga, assim. Meu irmão sentado, e ela falando, a gente conversando, não tinha nada a ver. Meu filho, quando você estava na minha barriga, para mim, eu contava, teve uma vez que eu estava de olho roxo, o seu pai, né? E eu contava para você, eu falei, poxa, mamãe, você já me conta isso desde o ventre, que coisa. Então, assim, tem uma coisa uterina que vem desde cedo. E depois vem as vergonhas, que aí vocês vão ver no livro depois, quando, se quiserem ver, né? Então, assim, é uma coisa que não é uma denúncia social, porque a violência contra a mulher, e eu dedico o livro à mamãe, né? Mas, assim, é também algo dos meus eus ali. Assim, uma coisa que vai além da sociobiografia, autossociobiografia, ou da autoficção. E, embora seja autoficção também. Mas, assim, tem uma pegada do divã. Por quê? Eu estava conversando outro dia com a Ruth, ela falou assim, é uma volta, né? Uma volta ao divã. Na verdade, o divã da Luciana, confortável, que eu fiquei com inveja e comprei um para mim, igualzinho. Ele é confortável demais, e meus problemas de coluna, quando eu sento lá, eu não sinto nada. É uma volta ao divã. Tipo assim, o divã está comigo ali, né? E não é só o momento do dia que eu vou lá e o tempo que eu fico com ela na análise. Eu estou em análise 24 horas, inclusive quando sonho, né? Então, assim, quando eu estou escrevendo no computador, essas histórias que me vêm à cabeça, as minhas vergonhas, esses eus que eu construí como sujeito, né? Não sei se a palavra é certa é construir, mas que me retratam, né? É uma volta ao divã. Estou aqui no computador, mas estou conversando com o meu inconsciente, né? Com o GG. GG está falando comigo ali, né? Como se eu estivesse me colocando num... Eu cito isso, né, nesse livro que eu estou escrevendo, que eu terminei agora, como um drone, porque né, um drone, quando eu estou de cima olhando a cidade, estou me olhando de cima, fora de mim, mas dentro de mim ao mesmo tempo, né? Então, esses gatilhos para as minhas associações livres, para além do divã físico, né? E aí vem o título do livro. Esse é a única, é o que eu vou dizer para vocês só, já falei até bastante, né? Pai é pai? Essa é a pergunta. Narrativas para além do divã. Esse é o título do livro. Por que o pai em letra minúscula? Porque eu não dou a ele o direito de ser pai com P maiúsculo. E toda vez que eu cito no livro, é ele com E minúsculo. E ele não cita o nome dele, é ele só, com E minúsculo, né? Então, assim, pai é uma provocação. Todo pai é pai no sentido pai, o winnicottiano, daquele que cuida, que dá afeto? Pergunta. E, ao mesmo tempo, quando eu ponho em minúsculo, é ele é pai? Não. Narrativas para além do divã, porque eu não estou no divã, mas é como se eu, quando escrevi, eu estava ali o tempo todo me analisando, lembrando de uma sessão ou outra, né? Associando com Ernaud, com Louis, que me atravessaram totalmente. A história deles é muito parecida na estrutura, né?
eu mostrei, e aí eu coloco as questões, né? Seria uma psicobiografia, porque não é só social, é uma leitura muito de divã, né? Que alguém, vocês profissionais, ao lerem, vão identificar coisas ali muito claras, assim, que eu estou falando ali, né? Com a minha não ciência, eu não detenho, mas, assim, do pouco que eu detenho, eu estou colocando ali, não com a preocupação de dizer, isso aqui é isso, não, mas porque isso tá em mim, a teoria mostra como foi minha prática, e a prática mostra a teoria, né, como qualquer ciência. Bom, e aí mais provocação, adoro a questão da provocação. E a escola com a escrita de si a partir daí, né? Eu acho que para contribuir, assim, não só para ficar na apresentação das 4 livros, como que essas leituras, né, nessa pegada da escrita de si, que você tem uma coisa da trama que você viveu, do trauma de um de nós, escritores, né, daquele que escreve, que tem uma condição social de denúncia, que tem a pegada da psicanálise, que a gente pode fazer uma leitura interpretativa nessa linha. Como é que isso contribui para a formação do analista ou da analista? Até que ponto que essas leituras, que são prazerosas, que eu estou apaixonado por elas, a ponto de escrever, como é que isso contribui? E eu não estou fazendo para mim, não, porque eu não sei se eu vou ser analista, realmente eu não sei. Isso não está em mim, está de estudar, por enquanto, né? Mas vocês, né? Qual a contribuição, né? Eu acho que é uma leitura que a gente tem que fazer, porque os autores mesmo, o Louis é muito da sociologia. Quando ele falou na entrevista que eles reproduzem, eu falei, Giddens, Anthony Giddens, né? O sociólogo britânico que fala da reprodução social, como é que a gente reproduz as estruturas sociais, mesmo pertencendo a uma classe A ou B. Como é que essas questões nos tocam nos divãs? Aí, tanto analista como eu analisando, ou nós analisando. Como é que a gente, no divã, vê isso? Como é que eu, quando sento no divã, como é que eu me vejo a partir de uma escrita de si que eu estou produzindo? Porque virou tema, né, das análises. Eu levo para lá aquilo que eu já estou trabalhando aqui, na escrita, na fala, né? Na palavra, desculpa. E vou lá falar. E associação livre. Como é que isso me toca? Como é que toca o analista quando ouve isso? Né? Uma história que vocês devem ouvir constantemente, né? Isso, eu não sou, eu sou é a segunda vez que eu faço análise, então, e vocês devem saber que isso deve ser uma história muito comum, né? Essa estrutura, né? E outra ênfase na pegada psicanalítica dos textos, da gente fazer uma leitura agregando o conhecimento da psicanálise, que é diferente da leitura dos próprios autores. Eles não estão preocupados, e o Louis fala isso textualmente. Textualmente, na Folha, porque é escrita, né, é impressa, é revista, e na TV. E ele não está preocupado com essa questão, ele quer denunciar. É a questão assim, eu sou de uma classe social baixa, no sentido renda, por isso meus pais são assim, grossos, meu pai foi violento, não admitia a homossexualidade, né? Eu tive que fugir para poder ser o que eu sou hoje. E depois eu sou incomodado pela estrutura social que me diz: troque a roupa, fale baixo. Ele cita no livro, na entrevista da Folha, que um dia ele estava num bar. Olha que engraçado. Engraçado no sentido assim, né? Não engraçado de piada, mas ele está sentado com os amigos e os caras falam assim: fala mais baixo, Luiz, você está falando muito alto. Né? Esse restaurante aqui. Então, assim, pô, isso é coisa de pobre. O pobre na minha região fala alto. Então, assim, o que isso é na teoria psicanalítica? Né? O que esse não poder falar alto e ter que assumir um lugar que não é seu? E isso eu vivi também. Isso está nesse futuro livro, que eu não sei se vai ser livro, não sei se alguém vai se interessar para publicar, né? Mas, assim, tem isso. Eu me senti num lugar que não era meu pela história de vida. Não era meu. Inclusive, tem um trecho que está no livro que eu troco de roupa também. Eu fui fazer mestrado em São Paulo, na GV, que é a meca da administração. GV é tudo, né? No Brasil. E, em 84, não tinha mestrado de administração aqui, eu fiz festa para caramba e fui para lá.
Cheguei lá, eu era o bicho grilo do Bexiga. Eu usava bata de algodão colorida, aqueles algodão que você exprimia no tintol e ficava aquelas cores assim. Usava colar de ponta, calça toda malhada de algodão também, aquele chinelo nordestino, aquela sandália, couro, medida, que pede, né? Aquela sandália. Depois de um tempo elas melhoram, mas no início. E uma bolsa de tricô toda colorida. Né? E assim, aí quando eu chego lá, os meninos de Dockside, de sapato, aquela roupa de grife, e estagiário de terno e gravata. Porque GV, o cara vai para multinacional com 1 ano de estudo, ele já está de gravata e terno, no mundo financeiro da Paulista na época, agora não é mais Paulista, né? E um dia eu sou provocado por uma professora, eu falo, poxa, é mesmo, estou na GV. Ela entra no elevador e começa a perguntar, você é de onde? Você não é daqui. Eu falei, não, eu sou mestrando aqui. Ah, mas você não é daqui de São Paulo. Eu falei, não, eu sou de Vitória. Ah, você é de Praia. E bota o dedo no meu colar. Eu tomei um susto, vai me chamar de viado. Agora eu sou. Eu falei, mas por quê? Aí eu emputeci, eu macho, né? Eu, pô, viado, né? Vai me chamar de viado, só falta isso. Eu falei, mas por quê? Não, porque os meninos aqui não usam essas roupas, esse colar. Eu falei, ah, tá. Ela saiu do elevador, eu andei mais, subi mais um, que era o mestrado no 8º andar, e depois desse dia eu comecei a comprar roupa. Outra, mudei tudo. O pessoal ia me visitar, Gelson, cadê você? Cadê o... Que roupa é essa, cara? Né? Você entra... Aí o Luiz conta isso, pô, olha o atravessamento. Né? Então, tem uma leitura psicanalítica aí que a gente pode explorar, assim, e que me encantou muito, sabe, Ruth? Assim, eu queria te agradecer muito a você, a Luciana e ao Felipe por estar trabalhando essa questão e ter me encantado, assim, porque eu estava no início ainda, né? Namorando, se eu ia entrar ou não para a escola, como é que ia ser, aquela paixão antiga, você vai para o sofá, né? Primeiro dá a mão, depois pede autorização para sair, aí depois fica noivo, depois, né? E assim, quando eu vi isso, eu falei, gente, é isso, pelo amor de Deus, olha onde eu estou, que coisa maravilhosa. Aí depois eu vou para Mar del Plata, encontro, né, Darlene, encontro a Celeste, né? Eu falei, gente, a Rô, a Luz, eu falei, gente, que mulheres maravilhosas, que coisa. Foram assim, 5 dias de muito trabalho, mas maravilhosos. Eu falei, gente, é isso, é meu lugar, né? A minha filha, muito sábia, falou assim, pai, você está na fase de transição. Eu falei, ó, descobriu, estou na fase de transição. Bom, aí o Para Casa, eu vou citar para fechar, agora eu fecho. Um autor que também escreve nessa linha, esse é o único livro dele que tem essa história que pode ser escrita de si. Martin Amis. O problema é um livro desse tamanho, de 500 páginas. Eu comprei, chamou Os Bastidores. Eu comprei, mas também, igual o Felipe, estou esperando um tempo para ler, tem outros na fila. Mas eu li um pedacinho no início dele. E na contracapa tem isso dele, que é muito interessante para nós. Né? O problema com o relato pessoal, para um romancista, é que a vida tem determinada qualidade ou propriedade bastante hostil à ficção. É informe, não aponta para nada, não se encontra em nada, não é coerente. Artisticamente é morta. A vida é morta. Quer dizer, só artisticamente. Em termos práticos, realistas e materiais, é claro, a vida possui olhos brilhantes e cauda espessa, e tem tudo para ser dito a seu respeito. Mas então a vida acaba, enquanto a arte persiste, pelo menos um pouco mais. Eu trouxe para a gente terminar o Para Casa do Mineiro, que o meu doutorado parte foi em Minas, e o mineiro fala de para casa, que é o exercício que o menino leva para casa. Né? Essa é a capa do livro, os bastidores. Ele é em inglês, né? Aqui as referências que eu usei, o Amis está em primeiro porque pela ordem alfabética ele está lá, né? Os outros 4. E muito obrigado. Eu espero ter contribuído, e mais do que contribuído, eu acho que é muita pretensão, mas de ter honrado o convite que me foi feito. Eu me preparei muito, tem 15 dias que eu estou mexendo nesses slides. Mudou de cor, não, essa cor não está boa, bota outra, tira, não vai aparecer bem. Assim, muito carinho que eu preparei, assim, estudei para caramba, foi uma delícia fazer. E, assim, eu, ousado do jeito que eu sou, Luciano entende bem a ousadia, mas é a ousadia do bem. Assim, eu gostaria de me deixar
ter a honra de, o dia que, se o livro for virar livro e for publicado, eu viesse ser convidado de novo para apresentá-lo aqui, nesse espaço, que eu acho que é um espaço muito rico, acho, não tenho certeza. Para mim, foi de uma importância enorme, está sendo. Eu queria parabenizar vocês três que organizaram esse espaço, e é isso, né? A literatura tem muito a dizer nessa pegada psicanalítica. Espero que um dia eu possa, pelo menos, conversar com vocês com mais propriedade científica. Mas estamos esforçando. Vamos lá. Então, gente, quem quiser perguntar, levanta a mãozinha aí para a gente começar o debate. Eu vou. Tem duas questões, Gelson, que você trouxe aí nas suas Só um provocações. minuto, Luciana. Fala. Gelson, tira O som? Não, tira a O slide. imagem para a gente ficar se vendo. Ah, tá. É verdade. Tem duas questões que ele traz, né? Assim, eu acho que ele faz um trabalho de. Enfim, ele vai cunhando nas obras que ele elegeu aí, né, uma série de questões, mas no final as provocações ele endereça para os analistas, né? E me chamou a atenção que duas dessas perguntas, uma é relacionada à escrita, né? Qual seria a função da escrita, se eu bem entendi, na formação do analista? E eu acho que é uma pergunta muito importante, assim, porque a gente na psicanálise, né, costuma falar que uma formação é sustentada num tripé que envolve análise, supervisão e teorização da psicanálise. Mas quando a gente fala da teorização da psicanálise, teorizar a psicanálise está intimamente ligada à atividade da escrita, né? Assim, teorizar a psicanálise não é apenas ler as obras, né? Isso também é importante que seja feito, né? Assim, mas o Lacan, lá no Seminário 21, inclusive, né, Gelson, eu acho que ele trabalha bastante assim, a questão da escrita, e ele coloca, se eu bem me lembro, a escrita como um passo a mais, né? Porque a psicanálise, ela vem de uma tradição oral, né? Mas a escrita ela tem uma função de transmissão e de formação também, porque ela promove uma amarração outra que a oralidade não faz, né? Então, ele instiga, assim, para que os analistas escrevam, né? Então, eu acho que você toca num ponto muito... Você recolhe esse material e toca num ponto muito central, que é a questão da escrita dos analistas, até porque, né, essa produção, Gelson, da autoficção, vários espaços assim que eu tenho frequentado sobre esse tema, o que eu escuto é que ela faz um empuxo à escrita. As pessoas começam a ler autoficção e têm vontade de escrever, né? Que é o que você testemunha aí com a sua passagem por esse espaço, né? Assim, e tem também esse efeito de identificação, né? Assim, você se identifica com um tipo específico de autoficção, né? Da Nirno e do WI, e faz alguma coisa a partir daí, né? Então, me parece que é bem importante, né? E a questão da leitura também, que eu acho que necessariamente, né, assim, para a gente formar um analista, a gente não pode se restringir à leitura técnica, né? Até o Freud lá nos escritores criativos e o devaneio. Não, não é nos escritores criativos, não. Acho que então, o Lacan, em algum momento, eu não estou conseguindo recuperar agora, isso é colocar, né, que o artista ele antecipa o psicanalista, ele tem o escritor criativo, né, ele teria um trânsito especial para o consciente e, por conta disso, ele consegue trazer à tona questões humanas fundamentais, e é por isso que a gente se identifica, e é por isso que a gente tem vontade de se escrever, de se escrever, de escrever e de se escrever também, né?
por conta dessa identificação. Então, assim, eu entendo que a leitura literária, ela faz parte da formação de um analista nesse sentido, né? Eu fiquei muito provocada, assim, com essas suas duas questões. E a pergunta que eu queria dirigir para você, Gelson, antes da gente abrir para o público, é a questão que o Eduardo Luiz, lá no Roda Viva, eu vi essa entrevista também, quando perguntam como a autobiografia na França está muito, enfim, está sofrendo fortes críticas, né? Ele é perguntado se ele agora vai continuar escrevendo autobiografia ou se ele vai partir para o ficcional, como se a autobiografia fosse uma literatura menor, né? Assim, e aí ele diz que ele vai continuar na autobiografia, assim, porque a autobiografia é algo insuportável, né? Ela seria uma forma de agressão. Ela, a partir da violência, ela transmite alguma coisa. E pensando com você aí em todos esses elementos que você trouxe, da violência, eu fiquei pensando nisso, né? Assim, esse ciclo da violência, de alguma forma, é perpetuado por esse modo de literatura, mas de um outro modo, né? Que é através das palavras, né? Ele cita nominalmente esses presidentes, tem uma série de problemas com isso, né? Assim, mas ele não está, ele já vem mais atenuado, ele consegue fazer uma transformação do que ele vive na questão familiar, né? Então, a minha pergunta é sobre esses ciclos de violência, né? De que modo que, através da violência, a gente consegue capturar, né, o outro. E talvez, não sei, a literatura possa ser uma possibilidade. Celeste. Oi, pessoal. Oi, Gelson. Que gostoso, né? Ouvir alguém falando assim sobre essa literatura e ainda mais dois nomes que estão aí o tempo inteiro em voga, né? Também assisti a entrevista que o Eduardo Luiz deu na televisão, muito interessante. Mas isso me chamou a atenção para uma coisa que você está trazendo aí, e você me fez lembrar de um momento onde, há muitos anos, há 15 anos, eu venho fazendo parte de um clube de leitura da literatura universal. Então, num dado momento desse clube, nós tínhamos dois autores que a gente estava lendo, que era o Borges, né, e o Cortázar. São dois autores argentinos, assim, parecendo, pelo menos para nós brasileiros, são os dois maiores da Argentina, né? Mas tem outros também muito importantes lá. E aí, nesse momento, cada uma pessoa que participava do clube indicava um livro. E, nesse momento, uma pessoa tinha indicado um livro do Cortázar, né? E a gente estava lendo, que é até O Bestiário, que é um livro muito interessante, muito bom. Eu até indico. E aí, o que acontece? Eu fazendo as minhas pesquisas, porque esse clube trabalha com tudo, ele trabalha com o autor, com o momento histórico que a obra foi produzida, com a própria leitura, os personagens, a historinha, tudo isso, né? E aí, nessas andanças minhas aí na fortuna crítica da obra do Cortázar, eu vi que tinha umas pessoas falando, né? E depois eu fui aprofundando e fui vendo que era muito forte mesmo. Existe duas correntes na Argentina, uma que defende o Cortázar, que o Cortázar é melhor, e outra que defende o Borges, porque o Borges é melhor, né? E uma mete o pau na outra, né? E a outra na uma também. Então é um negócio assim bravo mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Né, o Brasil recebeu o Eduardo I, ele foi à Flip, se apresentou lá, aquela coisa maravilhosa e tal. E a gente fica babando, né? Porque o cara está escrevendo, está fazendo isso. Só que há controvérsias. Mas eu fiquei preocupada porque a pessoa que tinha indicado o Cortázar ficou brava, mas muito brava comigo mesmo, por essa descoberta que eu fiz, que havia duas correntes lá, e ela entendeu que eu estava criticando o Cortázar, que o Cortázar era pior do que o Borges era melhor, né? E aí isso virou um negócio assim.
aquelas brigas, né, de altas literaturas, altos debates, altas discussões. E aí, o que acontece? E aí eu tenho para falar para você que, com o Edouard Louis, há controvérsias na França. E eu tenho um texto que eu vou mandar para você, ou se o pessoal aqui do Coisa também quiser, eu posso enviar, Ah, é que bom. é o seguinte, olha só, uma garotinha, uma adolescente, chegou em casa com o livro do Edouard Louis, né, Quem Matou Meu Pai, e pediu para o pai dela, pai, o professor pediu para eu falar sobre esse livro? Aí o pai, que é um intelectual, não sabia muito bem, não tinha lido Edouard Louis, não conhecia bem, pegou o livro, sentou, em 1 hora ele diz, pelo menos ele diz no texto dele, né, que eu tenho aqui, que em 1 hora ele leu o Quem Matou Meu Pai. E no que ele leu o Quem Matou Meu Pai, ele ficou muito desconfiado desse escritor, né? Aí ele pediu para um amigo dele, que é historiador francês também, que eu recebi esses textos tudo em francês, mas eu já me encarreguei de passar para português, já está traduzido. E perguntou para o amigo dele o que ele achava do Edouard Louis. E esse amigo responde como ele fosse um garotinho. Ele é um homem já, né, feito e tal, mas ele responde: esse cara é um aproveitador. Esse cara está aproveitando essa oportunidade que ele teve e está fazendo isso. E aí é muito interessante, porque ele desce-se na altura do escritor, né? E começa a falar daquilo com aquela gíria de adolescente também e tal. Gente, olha, é muito interessante. É porque são 2 páginas, são até leria para vocês, mas eu não quero ocupar demais o tempo, eu queria só compartilhar que eu não tenho nada contra o Edouard Louis, assim como eu não tenho nada contra o Cortázar, e que isso me trouxe muitos problemas, né? Por falar, esse aqui é bom, será que é mesmo? O pessoal lá na França está duvidando disso, hein? Enfim, é a minha contribuição que eu queria trazer para vocês, é compartilhar com vocês isso. Celeste, é interessante. Hoje eu estava no café da manhã aqui com a Marlu, assim, estava conversando. Ontem, eu saí do cinema chocado, eu fui ver Ainda Estou Aqui. E saí de lá assim, muito triste, eu estava sozinho, Marlu já tinha visto. Eu saí de lá assim, altamente carregado. E, e o filho dele, o Marcelo, eu falei, gente, eu li Marcelo há muitos anos, quando ele lançou Feliz Ano Velho. É uma escrita de si também. Não deixa de ser, ele contando a história da queda no rio que ele estava tomando banho, se machuca e fica daquele jeito. Quer dizer, tem uma pegada, ele só não faz a denúncia, não, ele muito tempo, nos anos 80, eu acho que ele veio em Vitória, inclusive, a gente poxa, conversou e tal, mas assim, tem outros autores que têm essa pegada, né? Então, assim, tem uma coisa, daí a gente conversou sobre isso, exatamente o que você está falando. Nossa, a Roda Viva parecia todo mundo assim, nossa, o cara. Aí eu falei, bom, ele é francês, né? Então, assim, aquela coisa do dominante, né? A cultura, mas, assim, para nós, quer dizer assim, eu como iniciante, né, da psicanálise, eu acho que todas essas leituras levam a gente a refletir sobre assim, o que a gente, vocês, por exemplo, vivem no divã, ouvindo, escutando, né, as histórias, como é que isso, e como é que para mim, assim, que estou iniciando e que me identifiquei com as histórias que eles contam, falei, gente, se Luiz fez, eu posso fazer, eu quero escrever. Ah, não sei se vai publicar, não sei o que vai acontecer com isso, né? Mas, assim, eu acho que eu quero, é uma vontade, é tipo assim, eu quero colocar o meu ponto final nessa história. Ele Eu quero escrever. autoriza a escrita É de isso, outros, né? isso. Quando ele coloca isso no público, né, Gelson, por essa capacidade de identificação, por tocar num ponto que é nodal, assim, né, Uhum. para muitas pessoas e muitas famílias, é como se ele autorizasse um dizer, e aí ele provoca a narrativa, ele e as pessoas que estão produzindo esse tipo de literatura. Essa crítica à autoficção na França é praticamente diária no jornal, né? Uhum. E eu fico me perguntando por que incomoda tanto, né? Por que a autoficção gera tanto essa reação, né? Assim, na tradição,
literária francesa, no meio intelectual francês? Por que que isso irrita, e sobretudo ele, né? E fico me perguntando se não tem a ver com o fato de que é uma literatura, como você bem colocou, de denúncia, né? Ela toca em pontos muito insuportáveis, assim, e se as pessoas não estariam preparadas para poder atravessar isso, né? É uma questão também. Eu queria também botar uma questãozinha para debate, que é o seguinte: eu penso que toda literatura, de uma certa forma, é autoficcional, né? Uhum. Porque é impossível que alguém possa escrever alguma coisa se no repertório significante dela não existe aquilo ali, né? Uhum. Então, eu sempre penso que toda literatura é autoficcional, ainda que a pessoa esteja falando de outra coisa completamente, né? E para mim um dos maiores absurdos que contradiz isso que eu estou falando, que toda literatura é autoficcional, é justamente o nosso querido, estou com a minha mente assim esquecendo o nome de autores, Guimarães escritores. Rosa. Não, não, é o português, o nosso poeta. Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, ele escreve, ele tem mais de 60, né, heterônimos. Então, de cada heterônimo desse, ele escreve de uma forma tão particular, tão pessoal, que em algum momento da história dele, ele vai discutindo um autor, um heterônimo, discutindo com outro heterônimo, pontos de vista divergentes, e é uma coisa assim fantástica. E aí eu fico me perguntando, nesse caso do Fernando Pessoa, me parece que tem algo aí inexplicável, que ninguém pode entender o que é isso, porque os demais autores, praticamente da literatura inteira, universal, eles trazem algo de si, eles põem algo de si na sua obra. Né? Acho até legal esse nome que vocês deram ao projeto aí, né? Escritas de si, né? É muitíssimo interessante, porque assim, eu acho que é impossível que a escrita não seja de si, exceto Fernando Pessoa. É, Fala, para falar. o Fernando Pessoa tem uma carta linda, linda, que ele faz para cada heterônimo uma figura, né? Como é que ele se veste, como é que ele se comporta, se ele reage assim ou assado aos acontecimentos. Então, ele também cria um personagem para encarnar aquele tipo de escrita, né? Ele faz isso. Mas, assim, eu queria falar uma coisa, quando tanto a Luciana quanto o Gelson estavam falando da escrita, eu estava me lembrando que a gente está trabalhando a Carta 52 de Freud, e uma das observações que o Lacan faz é que é porque nessa carta o Freud vai falando de como que o inconsciente é uma escrita e todo o aparelho psíquico de um sujeito é formado pelas inscrições da sua relação com o outro. Então, é uma escrita do outro que, muitas vezes, na análise, a gente passa e repassa, né, para reconhecer a alienação que me constituiu enquanto sujeito, né? Aqui significantes do outro, eu estou alienado, né? E para você poder fazer reescritas e reescritas nessa fala em análise e poder ficcionalizar a sua história, né? E poder usar toda essa herança do outro de um outro modo, né? É isso, né? E eu acho bonito que o Lacan, lá pelas tantas, se referindo à Carta 52, que é uma carta antes do texto do inconsciente, antes de 1900. Então,
é uma carta bem inicial do tempo que o Freud está pensando como é que se organiza o aparelho psíquico, e ele fala o tempo todo de escrita e retranscrição dos Uhum. traços de memória, né? Antes da metapsicologia, né, Ruth? Bem Isso. antes. E aí o Lacan fala assim, é Freud que fala isso, é Freud que fala de escrita. E isso que a Luciana trouxe, né, o Lacan fala que a escrita dos analistas, mas também dos analisandos que, que seguem na sua análise, né, poder escrever algo ali a respeito do que estava escrito antes é um esforço a mais na análise, né? E é uma busca de um saber, desse saber que estava indizível na Constituição. Então, esse é um tema muito importante. Eu acho que, Gelson, você tem toda a razão, os analistas escutam nas associações livres de análise, na verdade, fazemos uma escrita de si em associação livre junto aos analistas, né? A pergunta, sabe, Celeste, eu acho que toda escrita é de si, eu concordo com você, mas há algo de novo nesse momento, a gente tem observado que tem alguma coisa nova nesse momento, e que talvez seja uma resposta à crise da narração que o Bill Churran vem Uhum. denunciando, né? E que e a gente tem se perguntado por que a saída da crise da narração nesse momento, que houveram outras, né? O Julian tem trabalhado muito isso no, nos espaços que ele faz lá na escrevedoria, e então já existiram muitas outras crises da narração, mas por que se saiu hoje, né, nos últimos tempos, como se os escritores encontrassem essa essa via, né? E bom, eu queria deixar outras pessoas falarem, mas depois tinha mais um comentário a respeito eu acho que foi do último slide quando o Gels trouxe, que é o que o escritor faz quando ele faz essa escrita de si, mas que é ficcionalizada também, né? Há Uhum. sempre alguma ficção dessa verdade, a verdade tem uma estrutura de ficção. E o que ele faz e por que ele dá? Eu acho que a Elisa estava falando disso na última vez, né? Que é preciso encontrar as palavras para dizer, né? É preciso colocar algum véu para que isso toque o outro, Uhum. né? Então, Uhum. e é esse véu que permite que isso seja partilhado. Senão, seria insuportável, né? Então, tem algum véu, né? Uhum. E é o véu da ficção, provavelmente, né? No meio disso tudo. E a Elisa estava falando muito do cuidado com as palavras, né? Da reescrita mesmo, né? Da possibilidade de dizer cada vez melhor. E eu Ô, acho que tem Ruth, uma. aí nesse caso, então, ficaria o título aí, né? Vocês poderiam repensar isso, que poderia ser Escritas Ficções de Si, né? Tem uma coisa nessa questão que a Ruth coloca, né? É muito assim. É como se você tivesse se autorizando, você que está escrevendo, né? Sobre uma história, geralmente todas elas têm muito essa coisa do trauma, né?
Uhum, para essa análise psicanalítica, é como se você uhum, estivesse libertando daquilo. Bom, eu estou, no meu caso, por exemplo, eu estou no divã, estou trabalhando, e chega um certo momento que isso sai de uhum, mim e entra na palavra, na escrita, e vai para o mundo, e me dá coragem para dizer, bom, acabou, isso aí foi, voou, não é mais meu só. Né? Então, é esse movimento, acho que é um movimento, né? Tem um movimento que provoca essa escrita, né? Você, independente do que vai ser, se vai ser um livro, se vai... Mas, assim, o ato de escrever já é uma continuidade terapêutica, vamos dizer assim, né, Ruth? Dentro do que você está falando, pelo menos eu vejo assim. Você Tem sai dali se hum. provocando mais, né? Buscando, escrevendo, né? E botando para fora, né? É Porque uma assim, outra possibilidade. Sabe que eu estou lembrando, Gelson, que o Julian falou, naquele livro que eu trabalhei aqui, A uhum, Resistência, bom, né, ele fez análise muito tempo, mas aquela história daquele irmão adotado dele ficava retornando, e que o uhum, único lugar onde ele conseguiu um apaziguamento dessa questão foi através da escrita e da escrita uhum, literária, né? uhum, Então, assim, que ele precisava de encontrar um apaziguamento, por isso ele escreveu aquele romance, né? Então, tem algumas coisas que a escrita promove, e aí a gente pode pensar em vários tipos de escrita, né? Assim, nesse caso, a gente está falando da escrita literária, que a análise não é total, né? Assim, a gente coloca um ponto em elaboração ali, vai perseguindo aquele ponto, né? Às vezes toma por desvios, mas assim, uma análise ela não é total, né? O que que a gente faz com os restos, né? Então a escrita seria esse terreno propício. Agora, essa questão que a Celeste traz em relação reivindicando aí, de certa forma, ficção, né? É, não existe nenhuma ficção que é totalmente apartada de um eu, do mesmo jeito que não existe uma autobiografia que não tenha algum traço ficcional, né? Uhum. Assim, eu acho que todos nós concordamos com isso, né? Eu acho que o ponto, e essa pergunta sempre volta aqui, pelo menos voltou o ano inteiro, em todos os nossos encontros, né? O ponto que vem é o seguinte: por que que quando a gente vai para o cinema, por exemplo, para uhum, ver uma obra que é ficcional, a gente vai com uma disposição, e quando a gente vai ver um filme baseado em fatos reais, a gente vai com uma outra disposição, né? Existe uma diferença quando você escreve nessa chave autoficcional, você também provoca um outro tipo de recepção, um outro tipo de leitor e, portanto, um outro tipo de elaboração, né? E é isso que a gente está tentando mapear aqui no Psicanálise e Arte, né? Por que que essa forma está tão incidente nos dias de hoje? Será que isso poderia nos ensinar alguma coisa sobre a contemporaneidade, né? Por que que esse tipo de escrita que tem prevalecido nos nossos dias, né? A gente está uhum, tentando aprender alguma coisa com isso, né? Porque não se trata da gente sufocar a produção literária de um tempo, mas disputá-la e ver o que que ela pode nos ensinar sobre o nosso tempo, Uhum. né? Luciana, é interessante porque até nos filmes, né, quando eles trazem chapado lá, aquele clichê, né, baseado na vida real, aí a gente fala assim, foi baseado na vida real. A gente desconfia, a gente já não acredita mais, né? é isso mesmo. É. É isso? Quem mais? Não, só um minutinho, a questão da violência, né, Luciano? Você coloca, né? Eu acho que tem uma coisa importante, né? Assim, porque o Luiz, o que me incomoda assim, no livro dele, a Ernaux menos. Eu acho que a Ernaux ela ela tem uma pegada mais para ela, assim, refletindo.
ele está muito preocupado, e ele é um cara de esquerda, se coloca como militante, né, de esquerda e tal, e o pai pergunta a ele, né, acamado já, se ele continua na esquerda e tal. Mas, assim, quem é esse Luiz, né? Por que que ele chega... O que que tem nele, né, na história dele, nos eus que permeia o inconsciente dele, né? Como é que ele lida com isso, né? Assim, o que que isso causa nele, né? Porque assim, ele nega uma coisa que ao mesmo tempo ele cai na armadilha que ele mesmo nega, porque ele diz na entrevista, olha, eu não estou naquela ideia do marxismo antigo, que era só questão econômica e tal, porque tem outras coisas que atravessam, por exemplo, a questão da homossexualidade, isso não tem a ver com classe social, né? Porque o rico também odeia, pode odiar o homossexual. Isso não acontece só primeiro que não acontece só em classe dominada, né? E assim, o que é classe dominada e dominante hoje, se a gente pensar as dimensões na instância política, cultural, ideológica, né? Então, assim, tem uma coisa que falta nessa literatura, que eu acho que essa discussão nas escritas de si, nesses encontros, podem trazer. De como é que a gente faz essa leitura desse sujeito Luís? Porque assim, o que o faz escrever? O que o leva? Não é só a questão de classe, né? Não é só a questão dele ter sido era xingado porque era classe social, porque era explorado. Não. O rico também na Praia do Canto, aqui, a maioria é extrema-direita, a maioria olha, vou usar o termo dele, o viado, como algo que não é certo, né? E nós estamos falando de classe dominante, no sentido dele. Ele nega isso, mas, ao mesmo tempo, cai nessa armadilha. Bom, isso tudo porque meu pai era operário, explorado, no sentido... Ele retorna ao marxismo, ele nega, né? Porque o marxismo não trabalhou a questão da homossexualidade, estava longe disso, era a questão econômica. Assim, então, tem uma coisa que ele nega, mas, ao mesmo tempo, ele cai na armadilha. E eu acho que aí é um ponto de crítica interessante, assim, para nós, né? Eu estou falando nós com muita humildade, assim, de estar me sentindo... Pode falar, pode falar. Porque eu não sei, eu fico meio assim, ainda tenho... Ainda não estou muito, assim, fortalecido para falar nós. Eu acho que eu preciso caminhar mais para estar conversando com vocês. Mas, ainda que, no Mar del Plata, eu senti que não tem isso, né? As quatro que estavam comigo lá me trataram assim como se eu fosse um analista de ano. Foi muito gostoso isso. Eu não me senti, em momento algum, um iniciante. Parecia, nossa, muito legal isso. Agradeço muito a você, Celeste, a Lourdes, que estão aqui, Não das se quatro que foram. sentia o estranho, né? O Não me estranho do senti Lee. estranho, não, em momento algum. Eu quero falar uma coisa com o Gerson a respeito disso, porque eu fui uma das que estava lá com ele, já falou Isso. aí, mas falei com ele que a gente sempre pega o bonde andando, estamos sempre... E o próprio Lacan, lá no seminário 20 e tanto, falou, eu estou recomeçando. Né? Então, a gente está sempre nisso, não tem essa de porque estou estudando. E você é uma pessoa que demonstra um entusiasmo pelo que você está fazendo, pela psicanálise, pelo seu divã. Você falou uma coisa importante aí, de que o divã está com você 24 horas. Não é só você ter comprado um divã e colocado na sua sala. A sua análise tem que deve, de todo mundo, na verdade, reverberar o dia inteiro nas suas atitudes. Senão, né? Isso é uma análise, reverberando durante o tempo inteiro. E não fale nunca mais que você é novo, que você trouxe aqui uma coisa muito importante, que eu acho que a gente pode, a partir disso aí, não conversar sobre fazer uma análise do autor, mas conversar sobre os pontos que ele põe. Por exemplo, essa coisa que em algum momento ele vai falar, do quanto de atávico, de quanto de cheiro de pré-história que tem
a violência contra as mulheres. Ele fala isso em um determinado momento do texto, né? E aí o autor ele ajuda a mãe, mas é interessante uma pergunta que ele faz o tempo inteiro. Por que será que eu me sinto com uma necessidade tão imperativa, tão profunda, tão categórica de ajudá-la? Isso é uma coisa. E aí ele não tem só dificuldade com o pai, ele tem dificuldade com essa mãe. E ele fala uma coisa interessante que me aconteceu também, que a relação dele melhorou quando ele deixou de considerar a mãe como mãe. Sabe o que me acontece? Eu viajava muito com a minha mãe. E uma vez eu viajo para Belo Horizonte e alguém ia buscar a gente lá, uma pessoa que ela conhecia, mas eu não conhecia. Aí ela foi me apresentar a pessoa e ela falou assim: essa é a Lourdes, minha irmã. Ela me apresentou assim. Eu falei: olha, pronto, não sou mais filha, eu sou irmã agora. Aliás, ela não falou Lourdes, tá? Agora ela falou Lourdinha, que é a família toda. Essa é Lourdinha, minha irmã. Interessante isso. Então, esse ponto que eu achei, esse ponto eu até escrevi mais coisa, mas não vem ao caso assim das coisas que a psicanálise que a gente pode ver em relação a essa escrita do Louis. Achei assim, eu já ouvi essa coisa, essa coisa de que a escrita, a literatura autoficcional é de menos-valia, menos importante. Até aqui no Brasil tem alguma crítica a isso, né? Enfim, é isso. Mas voltando a você, Gerson, você Gelson, está conosco. E eu já falei isso lá no Mar del Plata. Eu não te conhecia, te conheci lá. Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês foram carinhosos demais comigo. Eu fiquei pensando na renovação do luto. A análise, assim, não sei se o Luiz fez análise, né? Mas alguns fizeram, né? O Julian fez e tudo. Mas a escrita é um retorno a todos esses elementos e a possibilidade de... Porque quando você pergunta como que ele pôde fazer essa reconciliação com esse pai, porque talvez ele tenha podido fazer o luto dessa dor, né, dessa convivência, né? E aí pôde se reconciliar, né? Pôde sair da posição anterior dele com esse pai como vítima dessa agressão paterna, né? Eles buscaram uma convergência, né? Tanto que o pai, no final, pergunta para ele: você ainda é de esquerda? Dentro dessa influência toda, mudar a cabeça do filho, né? E é bonito, né? Porque a Ruth trouxe ali, né? Que a gente só consegue se apropriar da nossa herança a partir de um reconhecimento do traço. Acho que você estava falando na carta 52, alguma coisa assim, né? Quer dizer, tem alguma... ele consegue perdoar porque ele consegue reconhecer a situação de calamidade do pai, né? De opressão, de injustiça, sei lá, nesse intervalo aí, ele pode ver esse pai de um modo mais humanizado, e aí, então, ele consegue se reconciliar, né? Porque essa pergunta que você faz, Gelson, na psicanálise, a gente nem fala em pai encarnado numa figura masculina, a gente fala em função paterna, né? O que faz essa função?
o traço que a gente se identifica, né, dessa função que opera. Porque se a gente está falando aqui, é porque essa função, de alguma forma, operou. Né? A gente pode não saber de onde que veio, mas veio. Né? Então, é quando a gente pode reconhecer algumas coisas que a gente pode se conciliar. Talvez, no caso do Eduardo Luiz, passe por isso, né? E é uma coisa que você está me lembrando agora, porque, na verdade, assim, ele passou a vida inteira querendo ser reconhecido pelo pai. Ele fala muito, pai, estou aqui, olha como é que eu estou. No final, o pai reconhece, né? O pai aceita. Como é que está o fulano que você ama, você continua de esquerda, tipo assim, eu te amo, meu filho, que ele sempre quis ouvir. Né? Não está ali dito, mas é isso. Então, assim, ele consegue perdoar porque ele vê o pai também se aproximando dele. Tem uma troca aí, né, de uma aproximação mútua, vamos dizer assim. Os dois se reencontram, né? E A conseguem se própria perdoar. escrita, né? A própria Exato. escrita é que a função paterna operou, né? Exato. Exatamente. Gente, foi muito bom, né? Muito bom. Ótimo. Muito bom. Botou um monte de gente para ler o Luí, Ele faz É, isso. Tá bom. Tá, foi legal. É o último do ano, Oi, né? Tainá. Tainá Tá. chegou? Tainá está aí? Chegou. Chegou em Brasília. Não sei porque ela não está aqui, ela estava sabendo, mas acho que ela esqueceu. Ela teve um Você complicado a viagem dela. esqueceu? Não, Não, eu tô com enxaqueca. Eu entrei para dar Ela entrou aí. tô Não vi. aqui na cama curando a minha enxaqueca. Essa é minha filha, gente. Minha da ei, Marluce. prazer. Tá lá em Vai Brasília. estar gravado, Gelson. Depois você manda para ela. Ah, Tá. perfeito, gente. tá bom. Um Mas beijinho. é isso. Agora a gente vai para o recesso, né, Ruth, do Psicanálise e Arte, E e vamos, botamos notícias. vamos discutir, fazer um balanço do que a gente fez esse ano e pensar como é que nós vamos prosseguir no próximo ano, né? Então, vamos pensar um pouco, vamos reunir, vamos pensar. Obrigada, Gelson. Boa Obrigado noite, a vocês. pessoal. Obrigada, Obrigado a Gelson, todos, Ana, obrigada, boa Muito noite. ver Boa vocês. obrigada noite. pelo trabalho de Obrigado, vocês. Ruth, obrigado, E o Felipe, Luciana, né? obrigado, Obrigado ao Gelson. Felipe também. O Que está Felipe teve que também, sair. Ele falou ali que né? ele tinha um compromisso. É, já Até era breve. tarde também. Tchau. Tá Até, bom. tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Sai daqui.